Segundo ano, tudo bem? Vamos para nossa aulinha? Então, olha só, na apostila de geografia, a prof vai deixar uma tarefinha para vocês. Vocês vão brincar, vão fazer esse jogo, os profissionais da escola. Então, tem as cartinhas lá no final da apostila de geografia, vocês vão recortar, vão seguir as regras aqui da página 170 e vão fazer esse joguinho em família, combinado? E agora, para nossa aula, nós temos aqui: elabore uma carta ao prefeito da sua cidade, solicitando melhorias para o lugar onde você mora. Lembre de colocar a data e o nome do remetente. Então, olha só, segundo ano, nós falamos até agora dos trabalhos oferecidos pela prefeitura, pelo governo, para a nossa cidade, as melhorias, os serviços que eles prestam. Então, vocês, eu sei que tem criança que mora em Andeara, tem criança que mora em Macaubal, Magda. Vocês, então, Sebastianópolis, vocês aqui vão escrever o que vocês acham que o prefeito poderia fazer para melhorar a sua cidade. Que tipo de serviço está faltando aí? Então, aqui em cima vocês vão colocar o nome, né? Pode ser também senhor prefeito ou o nome do prefeito, se você souber, bonitinho. E vocês vão colocar a data que vocês estão fazendo essa cartinha. Vão escrever aqui quais as melhorias vocês acham que poderiam ter ali na sua cidade. Pode ser, eu acho que deveria ter um parque para as crianças poderem brincar, ficar em família, fazer piquenique. Eu acho que poderia ter uma feira, ou poderia ter um centro que trabalhasse com atividades para as crianças. Então, cada criança vai pensar o que poderia ter para ficar melhor a sua cidade. E depois que escreveu toda a carta, o que vocês têm que colocar aqui na parte de baixo? O seu nome. Você tem que se identificar. Você então vai colocar o nome para que o senhor prefeito saiba que quem pediu essas melhorias foi você. Combinado? Então é na página 171. Turminha, agora nós vamos para a apostila de História, na página 125. Cada bairro, uma história. Assim como você tem a sua história de vida e muitas informações para compartilhar, todo bairro também tem uma história para contar, inclusive aquele que você mora ou aquele bairro onde fica a sua escola. Para conhecer a história de um bairro, podemos consultar diversos documentos que são considerados fontes históricas de um local. Você poderá encontrar muitas informações interessantes, pesquisando em documentos e arquivos que contam o que aconteceu no passado. É possível consultar também fotografias, jornais, revistas, mapas, obras de artes que retratam aquele bairro ou até coletar informações durante uma conversa. Nessas fontes de pesquisa, é possível obter dados sobre a origem de um lugar e assim descobrir, por exemplo, quem foram os primeiros moradores, de onde vieram e quais eram os seus interesses. Então, olha só, cada bairro tem a sua história, tem a sua identificação, como ele aconteceu. Aqui a prof vai mostrar um para vocês. Esse é o bairro Santo Antônio, em Vitória. É um dos bairros mais antigos da capital capixaba, que preserva suas primeiras construções, a fim de manter viva a sua história na memória dos seus moradores e turistas. Então, olha só, esse bairro, eles deixaram as construções, porque assim conta um pouquinho, da história daquele bairro. Então, todo mundo que vai lá para conhecer, fica sabendo um pouquinho da história. Aqui, a gente tem um outro bairro. Bairro Batel, em Curitiba. É um bairro nobre da cidade, com muitos lugares para divertimentos e ruas arborizadas. Então, olha só esse bairro, olha o tanto de árvore. E aqui tem bastante parque, tem bastante lugar de lazer, de diversão. Alguns bairros preservam até hoje uma construção antiga que revela o momento em que a cidade surgiu. Essas construções são pontos importantes porque contam a história da formação da cidade e que hoje fazem parte de um bairro. Então, olha só, tudo que é preservado, que está ali há muito tempo, conta um pouquinho da história daquele lugar. Então, é importante preservar. Conheça alguns bairros de diferentes cidades com construções que contam uma história. Então, aqui tem alguns bairros em lugares diferentes que contam a história daquele lugar. Nós temos aqui
o bairro da Barra, em Salvador, o bairro Cosme Velho, em Rio de Janeiro. Então, nós temos aqui um marco, né, o Farol da Barra. Aqui nós temos os Arcos da Lapa. Aqui em São Paulo, no bairro Ipiranga, nós temos o Museu Paulista. E lá em Manaus, no bairro do Centro, nós temos o Teatro Amazonas. Então, são construções antigas que contam um pouquinho da história desses lugares, certo? E depois, na página 127, nós vamos responder algumas questõezinhas. Para contar a história de um bairro, qual informação é necessária? Quais são as informações segundo o ano? Nós temos, para conhecer a origem daquele bairro, nós devemos o quê? Pesquisar, conversando com os moradores, procurando fotos, revistas que falam ali, reportagens que contam um pouquinho daquela história, do que aconteceu ali, quem chegou ali primeiro. 2. Encontre no diagrama algumas fontes de pesquisa onde podemos buscar informações a respeito da história dos bairros. Então aqui vocês vão circular fontes de pesquisa que contam um pouquinho. Então olha só, o prof já vai ajudar um pouquinho vocês. Olha a primeira: jornais, mapas, documentos, fotos, relatos, que são conversas, revistas. Então são essas, vocês vão pintar cada uma de uma cor. E todos esses lugares, tudo que a gente circulou aí, pode falar um pouquinho, conta um pouquinho dessa história. A história de um bairro pode ser modificada com o passar do tempo? Pode mudar a história do bairro segundo o ano? Sim. Por quê? Porque com o passar do tempo, com a modernização, então vai aparecendo novas construções. Com o passar do tempo também muda, né? Troca os moradores, as pessoas que moram ali naquele bairro. Pode também ter outros comércios, tipos de comércios, né? Pode sair uma loja dali e o pessoal colocar uma padaria. Então, pode haver mudança sim, com o passar do tempo, com a modernidade, tudo pode transformar. Turminha, a prof pulou a página 129 porque nós vamos fazer em sala de aula quando a gente voltar. Porque é uma pesquisa sobre o bairro ali da escola, vai ser bem gostoso. Então agora nós vamos fazer a página 130, moradores em ação. O mais importante de um bairro é a comunidade que reside nele. É dever da população preservar as tradições culturais do seu bairro, bem como zelar dos espaços públicos, por exemplo, as ruas, as calçadas, os parques, mantendo limpo e arborizado. Se cada um fizer a sua parte, os benefícios serão imensos e, em troca, todos desfrutarão de um ambiente bonito e saudável. Veja só um exemplo. Olha que legal. Aqui está falando de moradores que colocam a mão na massa e na terra e cuidam dos espaços públicos. Então, esses moradores se juntaram, se uniram e cuidam ali do espaço que eles moram. Olha o que eles estão fazendo. Eles estão pegando, limpando todo o espaço público onde tem sujeira e estão preservando e deixando mais bonito aquele espaço. Fazendo ali, construindo jardins. Então, olha que delícia. Então, quando a gente se une por uma causa maior, que é ali o bairro, são pessoas que cada um tem a sua casa, cuidam do seu espaço sozinhos. Porém, o bairro é para todos, é de todos. Então, eles se unem e estão ali deixando mais bonito, mais gostoso. Depois, é a gente que vai fazer aqui o nosso plano de ações. Podemos observar que as habituais ações praticadas pela comunidade trazem grandes benefícios para os moradores e para o meio ambiente. Pensando nisso, faça uma lista de ações que podem ser realizadas nas ruas ou nos bairros. Assim, vai melhorar a condição de vida de todos os moradores e do meio ambiente. Meus amores, o que a gente pode fazer pensando em todos que moram ali no nosso bairro para deixar melhor, para que tenham condições melhores para a nossa vida e para o meio ambiente? Então, a gente fez isso, né, em aula. Então, o que a gente poderia fazer é limpar a nossa rua, não jogar lixo em qualquer lugar, no chão, nos espaços públicos, evitar colocar
também saquinhos plásticos. Por quê? Porque eles demoram para se decompor. Então, tentar organizar, não destruir a vegetação, não destruir a natureza, é preservar, é cada vez mais plantar, é cuidar das árvores. Também é não jogar ou rabiscar os espaços públicos, as construções, é sempre manter organizado. Se todos fizerem a sua parte, podem ter certeza, o seu bairro vai ficar bonito, vai melhorar a condição de vida para que todos fiquem ali. Então, lembrem disso. Todos nós devemos fazer a nossa parte. Combinado, galerinha? Beijos, até a próxima. Um bom final de semana. Estou morrendo de saudades. Até!